Olá, malucos e malucas deste manicômio tributário chamado Brasil. Sábado de gala, eu sempre digo isso porque todos os sábados aqui, os nossos estúdios são de gala, a gente recebe o creme de la creme da comunidade tributária brasileira. E hoje eu trouxe para bater um papo conosco aqui o Ricardo Ishikawa, ele é Head of Tax da Cacau Show, veio dividir um pouco conosco aqui sobre sua trajetória, sobre questões de liderança, sobre o que é sucesso, sobre, enfim, uma série de questões que eu vou provocar ele aqui ao longo do nosso bate-papo. Ricardo, muito obrigado aí pela tua presença, pela tua visita, fiquei muito feliz que deu certo aí a nossa agenda. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Manicômio Tributário. Obrigado, queria, antes de mais nada, agradecer aí o convite, participar desse evento para mim, né? Porque não é simplesmente um podcast, né? Eu acho que isso daqui você está transformando o que é o nosso mundo tributário. Então, muito obrigado aqui pela participação. Muito bom, Ricardo. Ricardo, eu sempre começo aqui com trajetória. Eu queria saber assim, o que te trouxe até aqui. Como é que é esse negócio de trabalhar com chocolate, quanto que paga de imposto e tudo mais? Bom, acho que eu vou começar do início, né? Isso. Onde a gente pode falar um pouquinho o quão complicado é entrar nesse mundo fiscal e tributário, né? Eu, seguindo um pouquinho do que foi a trajetória do meu pai, imaginava entrar numa área de finanças, mexer com dinheiro, né? E aí, quando você pensa na faculdade, você fala, eu vou fazer o quê, né? Administração, economia, seguir pela administração. Então, Sim. sou formado em administração. E aí, comecei estagiando num banco, né? E eu falei, vou entrar para fazer estágio num banco. E a minha primeira atividade no banco foi ser aquele ajudante daquele caixa eletrônico. Aham. Então, o início de De estágio... jaleco ali. De jaleco, foi, posso te ajudar? Né? Sim. Então, este foi o início de tudo, né? Sim. E aí, passou um pequeno período, eu recebi uma oportunidade de estágio na Ajinomoto, né? E então, uma multinacional japonesa, né? Então, eu tive ali uma oportunidade de entrar no financeiro. E aí no financeiro, toda a parte de contas a pagar, receber, tesouraria, e fiquei um pouquinho mais de tempo na parte de câmbio. Passou um tempo, uma oportunidade na contabilidade, né? E aí todo aquele início, conciliação, ajustes, caixinha, né? E aí quando surgiu a grande oportunidade de ser efetivado na tal da área fiscal. Sim. Né? Que você queria fugir, mas não conseguiu. Que na verdade eu nem conhecia. Nem conhecia. Né? E aí foi onde eu falei, ótimo, né? Uma grande empresa, quero estar nessa e vamos lá. Mas o que é uma área fiscal? Sim. Né? E aí foi onde entrei nesse mundo, né? Então, aí para seguir nessa carreira da área fiscal, né? Muito voltado ali inicialmente a ticar os livros de entrada e saída, né? E aí eu terminei, né, nesse meio tempo a conclusão do curso de administração e fui fazer direito tributário na FMU. Então acabei me pós-graduando nisso, né, e continuei lá naquela rotina fiscal ali da Ajinomoto, que foi a minha primeira grande escola, né? Ali eu aprendi aquela essência de fiscal, aquele fiscalzão, né? Sim. E aí, passado um tempo, eu tive uma oportunidade para trabalhar na controladoria da Ajinomoto. E aí fui me pós-graduar em controladoria. Então, aí passou um período aí em estudo de uns 7 anos. Né? E aí foi quando surgiu uma oportunidade para trabalhar no GPA, na época chamado Grupo Pão de Açúcar. Sim. Né? E aí eu entrei lá para a construção da área tributária. Né? Então, foi ali onde eu fui aprender um pouco mais sobre a área tributária em si, não só o fiscal, né? E aí, nessa montagem dessa área, trabalhamos muito uma questão de compliance, governança. Então, era uma área mais de validação, análise. E aí, com o tempo, né, as mudanças tributárias que foram ocorrendo, toda a parte de oportunidades tributárias, né? Então, comecei ali como analista, e aí tive uma oportunidade como coordenador e depois chegando à gerência com toda a parte de compliance e atendimento à fiscalização, autos de infração. Né? Mas tanto de indiretos quanto diretos nessa época. Muito mais focado em indiretos nessa época aí, né? Então, assim, era um volume muito grande de indiretos, né? Então,
foi praticamente uma escola de indiretos todo esse período, né? Então, quando eu cheguei ao final disso tudo, foram 11 anos de GPA, né? Uhum. Enfim, uma grande escola também, né? Porque foram momentos de que surgiam as maiores teses tributárias, né? Então, chegamos aí a mais de milhões em levantamentos de crédito, assim como Uhum. outras empresas. Então, foi um trabalho bem árduo nesse sentido, nesse Sim. aspecto também, né? Uhum. E aí, em meio à pandemia, né, tive a oportunidade de entrar na Cacau Show, né? Sim. E aí é muito legal porque quando você entra na Cacau Show, né, eu acho que é o mundo onde todo mundo imagina a indústria de chocolates, né? Sim. E em meio à pandemia, nós temos lá a indústria de chocolates realmente, mas também temos nossas lojas próprias, né? Então temos um varejo aí que hoje chega em 400 lojas próprias, né? Uhum. Em termos de franquia, né, a Cacau hoje tem 4.000 lojas, né, dentro Uhum. da sua rede. Caramba. Então, tivemos uma meta ano passado de 1.000 lojas, abertura de 1.000 lojas, né, e que foi concluído, inclusive, no final do ano. Né, então, é até uma grande história, porque a última loja, né, foi com o envolvimento da área fiscal tributária, porque estava chegando todos os móveis de uma última loja e ele ficou parado numa barreira. Aham. E aí, naquele momento, foi um corre-corre de como que podemos resolver, como que vai fazer. E aí, né, vieram em mim, perguntaram. E eu falei, hoje você nem vai conseguir pagar uma guia, não, né? Não sei como você vai fazer. Aham. E aí são as combinações da vida e a experiência, né? Então, eu me lembrei na hora e falei, nossa, tinha um fiscal que me atendia na época de GPA ali no Ceará. Uhum. Aí corri atrás para tentar entrar em contato com ele. E graças a Deus ele me ajudou muito. Sim. Ele foi atrás do responsável da barreira para conseguir fazer essa liberação. E aí, nesse dia 30 ou 31 de dezembro, chegou os móveis e eles conseguiram fazer a abertura da última loja, das 1.000 lojas que teriam da Cacau Show para Que abrir dentro da meta. espetáculo. Então, assim, hoje em dia a gente tem um envolvimento direto nos negócios, nas áreas e uma participação muito ativa, né? Muito bom. Agora, Ricardo, nessa tua jornada, você diria que eu tenho uma resposta pronta, mas eu queria ouvir de você que está lá no dia a dia e que já passou por experiências. Você acha que o que é mais nervoso do ponto de vista tributário? É a manufatura ali, a indústria ou o varejo? Essa é uma pergunta muito bacana, Sim. né? Olha, se a gente fugir um pouquinho só da questão tributária, até porque no meio de tudo a gente acaba entrando em todas as áreas, a parte de indústria traz um pouquinho de complexidade, porque ela entra um pouquinho na questão do custo que você vai ter, o IPI atrelado, um Uhum. ST ali que já é na fonte, né? Então, eu acredito que um pouquinho mais na indústria, Ah, né. é? Nesse sentido eu acredito mais na indústria. No varejo eu acredito que quando é um varejo, e aí tem até um motivo provável, né. Quando é um varejo como o GPA, uma complexidade maior, porque você recebe tipos diferentes de mercadoria. Então eu Sim. acho que isso pode acabar trazendo uma complexidade, acho que maior que a indústria. Uhum. Mas na Cacau Show, quando eu entro no mérito do nosso varejo, né, aí já é um varejo meio que atrelado, né? Então, vamos dizer que 90 e poucos por cento dos produtos que chegam lá já chegam da nossa própria indústria. Sim. Então, talvez isso que faça com que fique um pouco mais fácil, né? Perfeito. Então, acho que tem essa variação e a indústria, se eu entrar no mérito do GPA, é um pouquinho mais complexo. Perfeito. É isso que eu imaginava, que realmente o varejo normal, o varejão, o mercado, ele tem mais complexidade porque ele tem vários produtos ali, você tem tributações Sim, diferenciadas, monofásico, enfim, ao passo que a indústria é um pouquinho menos, não sei se eu posso dizer menos complicado, mas quando comparada com o varejo é. No teu caso, lógico, é verdade. é mais que são produtos muito semelhantes ali, vocês têm ali já praticamente toda a parametrização fiscal, né? Então, muito legal. Ricardo, eu queria te perguntar qual é a importância, né, nessa tua trajetória de carreira, de conhecimento, qual a importância que você dá nessa questão assim de se conectar às pessoas? Olha, eu vou te falar que de tudo que eu aprendi aí nessa trajetória toda, é que uma das coisas mais importantes que a gente sempre vai falar são pessoas.
E isso porque quando você fala da equipe, você está falando de pessoas. Quando você fala da liderança, você está falando de pessoas. Quando você fala de conexão com as áreas, viabilidade que você vai trazer, processos que você vai fazer, você está falando de pessoas. Sim, Então a gente não está falando de área, a gente não está falando de meramente uma equipe, você não está falando de um gestor, você está falando de pessoas, né? perfeito. E é aquilo, né? Pessoas sempre movem pessoas, Sim, né? Então, eu vou conseguir me dar bem se eu tiver uma equipe que eu consiga trazer coesa e que eles estejam felizes e que eu consiga fazer com que eles trabalhem bem. E sim. aí, quando eu falo isso, eu estou falando das pessoas, né? Uhum. O meio que você vai fazer com o seu gestor é o meio que você vai trazer para cima o seu trabalho. E se você não tiver uma conexão boa com o seu gestor, você também vai ter um problema num momento ali no seu dia a dia, no seu trabalho. Sim, E aí a mesma coisa com os processos, né? Então, de repente você tem uma lei do bem que você precisa negociar com as áreas, inovação, produto. Você vai ter que lidar com pessoas. Se você não tiver uma boa conexão, uma boa comunicação, sim. você não vai conseguir trazer da melhor maneira aquilo que você precisa para os seus processos, né? Então, independente de área, seja tributário, marketing, qualquer área, você tem que ter uma boa conexão para você conseguir trazer para frente as suas realizações, né? Perfeito. E nesse sentido, que líder que o Ricardo é? Por exemplo, se eu ligar agora para o seu time lá no Cacau Show, eles vão dizer, olha, o Ricardo é um líder pontilhado. Preencha essa frase aí. Desenvolvedor, inspirador, né? E eu gostaria de usar a palavra família, né? Uhum. O que eu sempre tento e busco fazer é com que estejamos juntos, né? Que sejamos um só, né? Que a gente consiga trabalhar com alegria, né? Tem um dizer na Cacau Show que é o feliz hoje, né? Você não vai lá e dar um bom dia, você vai, pô, feliz hoje, né? E o feliz hoje é isso, é você ter as pessoas ao seu lado, uma parceria, um companheiro, né? Com certeza. E eu ia te perguntar, Ricardo, qual a expectativa que você tem, seja como cidadão, seja como executivo, com relação à reforma tributária, o que vem pela frente, né? A gente, essa semana, recebeu ali, nos grupos que a gente participa, uma série de emendas, de material, de sumários, né? Qual a tua expectativa com relação à reforma? Olha, minha expectativa sempre foi a questão de simplificação, né? E aí, quando a gente vai para um olhar mais profundo do que deveria ser reforma tributária, nós entramos no mérito da desoneração. Só que aí, quando a gente realmente vê o que está acontecendo hoje em dia, acompanha esses grupos, a gente vê muito a questão de que está ficando mais complicado, né? E quando eu sempre pensei sobre reforma e tudo mais, e seria a minha expectativa futura, é a questão da simplificação. Só que eu acredito que teria sido muito mais fácil se tivéssemos trabalhado antes com a questão da simplificação, né? Que é diminuir as questões das obrigações acessórias, as formas que você executa o dia a dia do fiscal. Porque hoje, quando a gente entra no mérito que na transição vai dobrar, é muito do porque hoje a gente tem muita complexidade, Uhum. né? E até muitas vezes quando a gente discute algumas complexidades entre o que é mais complexo, o ICMS ou o PIS/COFINS, Uhum. né? Às vezes eu até falo, né? O ICMS ele é complexo porque ele varia entre estados e ele tem uma legislação gigantesca, né? Sim. Só que o PIS/COFINS ele tem duas leis próprias para cada e só que exemplo, o varejo não foi tão contemplado nisso. Aí você entra numa discussão de essencialidade Sim. onde não está descrito da melhor maneira, Sim. né? Diferente do ICMS que ele traz uma complexidade pela forma e proporção, Total. né? Então, eu gostaria muito de que a reforma, na verdade, se chamasse inclusive simplificação tributária, que seria eu realmente entrar numa discussão onde as coisas ficassem de uma maneira mais simples, para dessa forma a gente conseguir trabalhar no melhor método para se chegar num tipo de tributação mais simples e que com isso trouxesse desoneração, né? Sim. Então, sempre que eu digo, para mim, o que eu sempre espero é a simplificação. Eu gosto muito dessa ideia que você colocou. Tem um amigo querido que trabalha lá no Paraná, na Cefaz, trabalha na agência de fomento, na verdade, é o Júlio. E acho que lá nos primeiros episódios do nosso podcast ele falava
que ele trocaria essa ideia de reforma tributária por simplificação tributária, né? E realmente faz todo sentido a gente esperar isso, né? Como cidadão, como executivo e como pessoas que se desenvolvem, vão ter mais oportunidades quanto melhor for o nosso ambiente de negócios, né? Sabe que eu te ouvindo, eu separei uma frase aqui do Simon Sinek, diz ele assim, ó, 100% dos clientes são pessoas, 100% dos funcionários são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. Simples assim, né? É bem isso mesmo, né? Tudo envolve pessoas, né? Exatamente. Até você citou agora o cliente, né? Principalmente, são pessoas. Exatamente. Eu queria te perguntar nesse sentido, Ricardo, assim, do equilíbrio vida-trabalho, o que você tem de conceito, o que seria o sucesso para o Ricardo Ishikawa? Olha, sucesso para mim é tudo que está voltado à realização, né? Eu acho que na vida, seja numa trajetória profissional ou pessoal, tudo está atrelado à sua realização. Então, para mim, quando eu entro no mérito de sucesso, eu posso ter um sucesso de diversas maneiras e formas para eu chegar no meu sucesso. E aí tudo isso depende da sua inspiração e o que você tem de meta, né, para chegar naquilo. Então, pode ser que você tenha momentos onde o sucesso para você seja o sucesso profissional. E em que momento? Talvez, né, em uma promoção, talvez em você conseguir conquistar aquele trabalho que você queria ter cumprido. Então, para mim, sucesso fica muito voltado à realização, Uhum. aquilo que eu me inspirei em fazer e consegui fazer da melhor maneira possível, né? Então, é aquilo, quando a gente fala questão pessoal ou profissional, vai depender do momento. Vai ter aquele momento em que você está muito inspirado nas suas realizações profissionais, que você vai brigar pela conclusão daquele trabalho ou para chegar num cargo almejado, Sim. né? Assim como pode ter momentos onde você precisa se inspirar na sua família e conseguir o sucesso seja ficar mais tempo com a sua família, né? Uhum. Só que isso vai depender de momento, né? Então, o sucesso eu entendo que está muito voltado à inspiração e realização. E propósito, assim, né? Com Propósito, sim, certeza. sim, sim. Muito boa ideia. Quando você tem esse conceito de sucesso, Ricardo, olhando um pouco pelo retrovisor, né? Você olha lá no início da tua carreira, ou antes até da carreira, mas começando na faculdade ali, o curso de administração, você que tinha ali como eventualmente uma inspiração aí o seu pai, né, que trabalhava em finanças, você acha que hoje, olhando para trás, você se tornou aquele profissional que você sonhava ser? Você foi mais longe do que esperava? Como é que você se sente com relação a isso? Isso daí é muito engraçado, né? Justamente por isso. Eu não vou conseguir dizer que realmente era naquilo que eu esperava, né? Sim. Porque é bem isso. Eu me espelhava no meu pai e tinha aquela visão como adolescente da área de finanças, mexer com dinheiro e tudo mais. Sim. Então, minha realização seria na área de finanças, né? Eu estar atrelado à área de finanças, ser um diretor financeiro e tudo mais. E eu acredito que hoje eu posso dizer que eu estou no caminho, né? Eu tenho uma meta aí e acredito muito que o caminho está bem trilhado Uhum. e eu acredito que para chegar ali está bem encaminhado. E por que eu digo isso? Porque é o que eu falei naquele início sobre a formação. Caí na área fiscal sem querer, Uhum. né? Sim. E aí até, como muitas vezes discuti, até falei para você, a questão da formação acadêmica da área fiscal é muito complexa, né? Sim. Você tem pessoas que vêm do direito, tem pessoas que vêm da contabilidade e aí vai, economia, administração, e quando vai ver tem gente até que fez RH, marketing e outras coisas, né? Sim. Por quê? Porque não é tão específico, né? Você tem um específico na área tributária, você tem específico na contabilidade, mas na área fiscal em si não. Então muitas pessoas acabam caindo ali meio que de gaiato. E aí se dá bem quem gosta, né? Uhum. Porque você tem que gostar da área fiscal, né? Uhum. E foi nisso que quando eu fui trilhando e de uma área fiscal com a essência um pouquinho mais tributária, né? A caminhada foi se desenrolando,
né? E aí eu fui conhecendo o que é essa área, entendendo que tudo faz sentido a partir do momento que, na verdade, o que eu queria é ter uma carreira de sucesso espelhada no que eu via nele, né? Uhum. E aí, quando eu entro na área financeira, diferente do que eu imaginava em época de adolescente, hoje eu vejo que a área financeira está totalmente atrelada a tudo isso, Sim, né? Então, e principalmente nos dias de hoje, quando a gente fala que a área tributária é uma área de resultado, né? sim. Então, hoje eu vejo que conseguir trilhar uma área fiscal tributária. Hoje também sou responsável pela área de contabilidade da Cacau Show, né? Então, consegui evoluir já com duas áreas importantes, né? E é aquilo, né? Tive uma vivência, uma passagem pela área financeira e de controladoria. Então, tudo que tiver voltado a partir daqui, né, para crescer e me envolver, conhecendo muito mais de finanças e o combo completo, vai ser onde com certeza eu vou dizer que agora sim eu tracei a minha principal realização e cheguei ao sucesso que eu almejo. Excelente. E se tu tivesse hoje na tua frente, né, Ricardo, a possibilidade de mexer, né, num programa de formação, digamos, criar um curso de formação de um gestor tributário, de um profissional da área tributária, quais seriam, né, as matérias que você colocaria ali? Tem alguma matéria que você retiraria? Você passou pela faculdade, isso aqui eu não saiu para nada, sei lá. Eu lembro de algumas matérias como álgebra linear e geometria analítica no primeiro semestre, teorema de Argand-Gauss, Briot-Ruffini, sei lá o quê. O que você faria nesse programa de ensino? Olha, dentro do todo, tirar eu não tiraria, porque eu Uhum, acredito que muito do que você carrega ou numa administração, ou direito, ou contabilidade, acho que tudo isso agrega dentro do combo. Mas, assim, diversas discussões que eu levo em alguns grupos, ou quando a gente participa de alguns eventos, o que eu coloco que teria que ter um profissional fiscal tributário. uhum, E aí eu colocaria, eu juntaria informações, que seria conseguir colocar informações da área da contabilidade, né? Então, essa pessoa teria que ter esse conhecimento sobre contabilidade, ao mesmo tempo que teria que ter o conhecimento de direito tributário. uhum. Atrelado a isso, a parte do que também acontece em economia ou administração, ia ter um pouquinho de matemática, matemática financeira, né? Uhum. E aí sim, um pouquinho mais voltado ao fiscal em si também. Lógico, Rotina né? fiscal, você Rotina diz. fiscal, né? Pode ser que com a reforma muita coisa mude, mas pensando no hoje e em tudo que se passou, eu acredito que se eu tivesse tido uma formação onde unisse tudo isso e mais a questão de rotina fiscal, eu acredito que conseguiria se transformar um profissional que fosse capaz de trazer esses conhecimentos. Hoje, como todo mundo vê, existem diversos cursos sobre área fiscal, sobre entrega de obrigação acessória, coisas desse tipo, né? Mas eu acredito que se tivesse um curso específico sobre isso, eu acredito que a pessoa estaria mais preparada para entrar na área. E principalmente para nós da área fiscal tributária, termos pessoas que já cresçam querendo estar nesta área, Sim. né? Então, inclusive, é uma das coisas que eu tenho tentado colocar lá também, nós temos o Instituto Cacau Show. Uhum. E muitas das pessoas que entram para trabalhar na Cacau Show, eles vêm como jovem aprendiz do Uhum. Instituto. E aí é muito engraçado porque a gente faz a seleção dos aprendizes que vão entrar e muitos querem ir para TI, marketing, ser influencers, né? Para fiscal ninguém. Eles nem sabem o que é. Então fica muito difícil, né? Então é só um exemplo, mas como que eu vou conseguir contratar alguém se eu não Uhum. tenho pessoas que conhecem a área? A pessoa Sim, não sabe o que é isso, né? A pessoa pode saber o que é o financeiro porque ele sabe que existe o dinheiro ali, coisa sim. pagar e receber, né? Contabilidade, talvez uma vez na vida ele já ouviu falar alguma coisa, mas o cara fala, eu não sei o que é isso. E aí, às vezes, você seleciona a pessoa vem com todo um receio, porque ele não sabe nem o que é. E aí você vai ensinando aos poucos, o passo a passo, uma nota fiscal, Sim. né? É uma coisa interessante, né? A gente aprende o que é uma nota fiscal na vida, Uhum. né? Então,
fica muito mais difícil você ter pessoas que queiram estar na área. E aí, além da capacidade, se você não tem pessoas que queiram estar lá, você Uhum. não consegue formar o melhor profissional. Sim. Porque às vezes a pessoa vem por algum motivo X e entra na área, mas não quer dizer que ele gosta da área, né? Quer dizer que ele tem uma oportunidade de trabalhar lá e acaba ficando. Mas se você tem uma pessoa que já almeja trabalhar nesta área, fica muito mais Uhum. fácil. Sim. Então, se existisse uma formação acadêmica voltada a isso, com certeza você teria mais pessoas que se interessariam por essa área, né? E o que nesses jovens, digamos que você tem essa condição de ir lá escolher, né, os jovens, enfim, recrutar para a área fiscal. O que que um jovem desses, tem muita gente nesse momento nos assistindo aqui, né, Ricardo? E com certeza se inspirando na tua trajetória, se inspirando na Cacau Show. Poxa, eu gostaria muito de trabalhar lá. Eu ouço falar, por exemplo, que uma das franquias mais rentáveis que existem é da Cacau Show, né? O que que um jovem desse precisa para trabalhar contigo na área fiscal? O que que você mais valoriza nesse profissional? Cara, eu valorizo muito uma pessoa proativa, uma pessoa que realmente vá atrás de conhecimento, né? Muitas das vezes a gente faz aquele negócio, né? Putz, fiz uma entrevista, tem essa pessoa aqui, putz, ele tem até um conhecimento técnico bacana, só que eu conversei com esse, ele conhece sobre a área. Uhum, Mas, cara, parece que esse daqui é muito mais proativo, sim. né? Então, eu acabo focando muito mais naquele que é mais proativo, em que você vê que tem o interesse, a vontade, porque Não é simples o dia a dia, não é né? simples o dia a dia. Aham. A área fiscal em si, ela vai muito mais além do que a área tributária, né? E isso, muitas das vezes, eu acabo sempre dividindo para as pessoas, porque muitas vezes as pessoas falam que trabalham na área tributária, mas ele trabalha mais na área fiscal, Uhum, né? E muitas das vezes ele trabalha na área fiscal, mas ele tem a essência tributária, sim. né? E muitas empresas têm algumas divisões, né? Uma consultoria tributária, então tem perfis, né? Então, tudo depende. Hoje na Cacau Show, a área é fiscal tributária. Uhum, Então, hoje, se eu fosse falar na Cacau Show, eu preciso daquela pessoa que é bem heterogênea, né? Uma pessoa que tem um perfil de saber o que é uma área fiscal, mas um perfil onde ela queira aprender mais, você veja que a pessoa vai atrás de assuntos novos, seja inovador, né? Por quê? Porque se for uma pessoa muito presa, ela não vai conseguir ficar lá muito tempo, uhum, porque a variação de negócios também lá é muito grande, né? Eu até em algumas conversas coloco sobre a Cacau Show, ela não é nem só indústria, não é nem só um varejo tradicional, né? Hoje a gente está no ramo de hotelaria também, temos uhum, fazenda, temos prestadoras de serviço. uhum, Então, se a pessoa não conseguir ter uma sacada rápida, um interesse, ela ficar muito presa, ela não vai conseguir sobreviver nesse sim, ritmo, né? Então tem que ser sim. uma pessoa de ritmo, uma pessoa que queira mais, né? E Uhum, principalmente, como a gente sabe, né? O mundo de hoje da área tributária está assim. É igual você falou um pouquinho antes. Você chega no grupo, tem mais de 10 alterações no mesmo dia, né? uhum, Então, se a pessoa não for interessada, quiser realmente ir atrás, independente de a pessoa ser mais técnica ou não, sim, ela vai ficar para trás. sim. Muito bom. Meu caro, e quem é o Ricardo que não está no LinkedIn, que eu tirei hoje de casa, num sábado aqui, você poderia estar fazendo uma série de outra coisa, tomando cerveja, poderia estar fazendo um churrasco, mas está aqui no Manicômio Tributário, já estamos aqui à tarde, né? Quem é o Ricardo que não está no LinkedIn? Cara, vou dizer que é um cara extrovertido. Churrasco que você fala agora, eu adoro demais. Aham. Por tudo, né? Pela essência do churrasco em si, Uhum. adoro comer. Mas também porque normalmente quando você faz um churrasco, você vai estar junto com você, amigos, família, né? Sim. E é muito engraçado porque eu tento sempre levar um lado um pouco mais impessoal e extrovertido para minha área, né? Então, até lá na Cacau Show, alguns já comentaram, falaram, nossa, como mudou o que era a área tributária aqui, né? Você chegou e você traz um espírito diferente. E sim, eu procuro levar um espírito diferente. Então, é engraçado, mas eu já participei de comerciais, né, Uhum. novelas, então, fora do ritmo de trabalho,
já participei de coisas desse tipo. Por quê? Porque eu procuro levar as coisas de uma maneira mais leve, né? Então, gosto de jogar futebol, sou São Paulino, então isso daí é Uhum. uma das coisas que na vida, para mim, é uma das coisas mais importantes, Sim. né? E com certeza meus filhos, né? Então, tenho 2 filhos que são a minha vida, né? Tudo que eu faço é por eles. E agora, vindo mais um, que é o Yuji, que vai ser meu terceiro filho, meu herdeiro, e para mim é tudo. Muito bom, sensacional. Aliás, quando eu falei que você via aqui hoje, os outros convidados falaram, então nós vamos ter uma cestinha de chocolates da Cacau Show por lá. Eu falei, não sei. Aí é com o Ricardo, é com o marketing da Cacau Show, que pode estar assistindo aqui. Ó, tá aqui em branco, a gente pode ter uma cestinha de produtos da Cacau Show aqui, ornamentando o cenário e também agradando, endossando, adocicando a vida aqui dos nossos convidados. Obrigado, meu caro. E deixa eu te perguntar, pitacos culturais. O que você gosta de assistir? Netflix, cinema, livros? O que você ouve no carro de podcast? Enfim, quais são os pitacos culturais do Ricardo? Bom, nesta parte, né, eu assisti bastante diversas passagens de pessoas muito importantes da nossa área, né? Tanto Aham. que fico lisonjeado de estar participando aqui, porque Imagina, você vê muitas uma pessoas honra. interessantíssimas, né? E já pensando nisso, eu procurei trazer algo mais leve. Então, uma leitura que eu acho bem bacana e está no nosso mundo aqui de franquias, é um livro chamado Empreendedores de Coração, Uhum. que é de um amigo parceiro de trabalho, Arlan Rock. Ele traz histórias de franqueadores, e não só da Cacau Show. Uhum. Ele traz no livro histórias de pessoas que passaram por algumas franquias, né? Que tem franquias espalhadas. E é onde traz um conceito de inspiração e de garra. Uhum. Porque muitas das vezes você busca empreender e passa por dificuldades, Sim. né? Então, ali no contexto é demonstrar que você não pode desistir. Você foi atrás daquele sonho, você está buscando empreender, então dê continuidade naquilo que você está buscando. Uhum. E eu trouxe isso porque ele remete muito também ao nosso mundo, né? Porque entre nós dizermos empreender, qualquer colaborador ele vai estar empreendendo para aquilo onde ele está entrando. Uhum. E se ele não entrar com garra, coração e não desistir, porque momentos difíceis podem aparecer, ou quando Uhum. você está empreendendo ou entrando numa empresa nova, eu acredito que você tem que correr atrás e buscar para conseguir trazer essa realização. Sim. E aí eu trago mais algumas séries, né, que também eu acho muito interessante. Um deles é o The Officer, Aham. que é, né, É sensacional. de maneira Uma grande cômica. ironia isso. Isso traz quais são as formas de não fazer. Exatamente. Então, assim, é muito bacana, porque muitas vezes tem alguma reunião, alguma coisa, sempre tem alguém que apresenta uma parte da série. E eu acho que é uma maneira bem agradável de você acompanhar e trazer, porque muitas das vezes o que está lá acontecendo é o que às vezes está acontecendo na realidade Com e você não está certeza. vendo, né? E ele traz de uma maneira engraçada o que não deve ser feito. Com certeza. E mais um para acabar seria o Switch, que é o do advogado, Uhum. né? Então, esse eu gosto bastante, que é a forma que você tem que ter de inspiração, que é o que eu falei muito, né? O cara não tinha formação, mas ele foi atrás para conquistar aquilo e demonstrar que é capaz. Então, isso aí demonstra muito de que quando você realmente tem a força de vontade, você quer muito aquilo e você vai atrás, você consegue. Então, eu acredito que também, de uma maneira mais leve, traz um pouquinho de como que a gente tem que se inspirar, né? Mas ele era um grande... tinha muita atitude e era um grande vendedor também, né? E um grande vendedor, verdade. Então, realmente, eu assisti também toda a série e gostei bastante. A gente tira lições de todas elas, né? Sim. Muito bacana. Meu caro, eu queria te agradecer pela tua presença aqui. O Ricardo esteve aqui num sábado à tarde para nos visitar. Achei sensacional. Gostei muito de conversar contigo. Eu tenho aqui
algumas mensagens que eu costumo dar ao final dos episódios aqui, que eu queria dividir com vocês, que são as seguintes. Eu até vou pegar o meu óculos aqui para ler melhor aqui. Nas redes sociais você me acha como Augusto Flores Oficial, no Insta, no Facebook e também no LinkedIn. No meu website www.augustoflores.com.br você encontra cursos, mentorias, palestras, tem livros meus. Você pode também me mandar mensagens, pode assinar a newsletter e receber informes que eu preparo periodicamente para os assinantes. Tem passagens ali minhas de webinars, de lives que eu participo, discussões de reforma tributária, preço de transferência. Se você quiser comprar o meu livro, Manicômio Tributário, Reflexões de um Sobrevivente, você pode procurar tanto na editora Viseu, que é a editora do meu primeiro livro, e também quem está editando o meu segundo livro, Cartas a um Jovem Gestor Tributário, e você pode também procurar na Amazon. MTX Educação é a nossa ousadia, minha e do meu sócio Marcelo Fiqueira, de trazer especialistas, trazer o mercado para dentro da sala de aula. Você não vai ter aula com mestres, com doutores, com grandes eruditos, mas você vai ter aula com gente que dentro das empresas pega um problema e resolve. Então é conteúdo curto, direto ao ponto, sem enrolação, tudo muito didático. Tem curso lá de gestão de riscos e oportunidades tributárias, tem cursos de técnicas poderosas de gestão tributária, tem curso de introdução à carreira tributária. Você que está começando a carreira, de repente está no início como um assistente, como um trainee, esse curso é um curso que não tem 2 horas. Eu te explico onde é que você pode chegar na carreira de uma maneira bastante didática. E tem aí o nosso curso Gestão Tributária de Multinacionais, um curso que já tem próximo de 6 horas ali, recém-lançado também na plataforma. E o meu agradecimento especialíssimo a Bravo, nosso patrocinador aqui, Master, quem acredita na gente desde o início, quando a gente estava ali no início desse podcast, esse projeto de início de 2023, a Bravo entra em contato através do Marcos Gimenez, meu querido amigo, e acredita no Manicômio Tributário. Cara, eu estou com vocês, a gente é muito feliz com isso. A Bravo é uma tech-stack que tem mais de 10 anos de mercado, que atende cerca de 6.000 CNPJs no Brasil todo, com muitas ferramentas tecnológicas, BPO contábil, fiscal, folha de pagamentos, transformação digital. Você pode acessar os serviços da Bravo, uma landing page da Bravo nesse QR Code aqui, mira o teu celular ali, e você também pode mandar um e-mail para manicomiotributário@bravocorp.com.br. Você pode procurar uma turma querida lá como o Anderson, a Regina, o Gimenez, a Karen Miura, que esteve aqui conosco, é a CVO da Bravo. Todos eles vão ter um grande carinho, uma grande alegria de poder te atender e poder fazer algumas provocações importantes para o teu negócio. Muito obrigado.